Olá a todos. Primeiramente, muito obrigado aos professores Fred Cavalcante e ao professor Glauber Santiago pelo aceite ao convite ao meu trabalho de conclusão de curso em graduação em música pela Universidade Federal de São Carlos. E vou trazer um pouquinho aqui a estrutura do trabalho, né, como objeto de estudo, o baterista e educador Rubens Barsotti. Bom, uma das escolhas em ter realizado o baterista Rubinho e professor Rubinho se deu no caso de não ter pesquisa na área ou não ter conseguido encontrar nenhuma pesquisa sobre tal educador, tal né, instrumentista, e devido à sua grande importância e contribuição para e com a música brasileira, a música instrumental brasileira, devido ao grande período de tempo que teve ao lado, produzindo, tocando, ao lado do grupo Zimbo Trio, desde a década de 60, início da década de 60, por volta de 1963, 1964, como trago no trabalho, né, segundo citações ali de outros trabalhos, fontes, e todo esse período que ele pôde estar ao lado do grupo Zimbo Trio, ao longo de 5 décadas, toda a sua contribuição para e com a música brasileira nesse sentido, e de não ter trabalhos nessa área e no sentido do instrumentista e como educador. Para isso foi realizado uma espécie de entrevista semi-estruturada junto a 3 ex-alunos que permaneceram durante determinado período de tempo da vida, tendo um contato próximo ao baterista e fazendo aulas no que era conhecido como CLAM, Centro Livre de Aprendizagem Musical, que era uma escola formada por integrantes do grupo Zimbo Trio, né, que era o pianista Milton Godoy, o contrabaixista Luiz Chaves e o baterista Rubens Barsotti, né. Dentre eles aí, desses bateristas, são o baterista Giba Faverdi, né, que hoje ele é proprietário da escola IPT e reside em São Paulo, teve aulas aí com Marcelo Sampaio, Zé Eduardo Nazário, Lélio Zar, o próprio Chumbinho, que era um outro baterista que dividia as aulas com o Rubens Barsotti no CLAM. Em 92 foi convidado para fazer sua participação junto ao CLAM, para lecionar como professor junto à escola. Em 97 teve sua ida na Berkeley, um período que estudou lá, depois retornou para São Paulo e aí chegou a acompanhar alguns artistas como Roberta Miranda, Sandy Júnior, Luciana Mello, Jair Rodrigues, né? E tem sua carreira musical, artística e também hoje é coordenador da escola IPT Giba Faverdi em São Paulo. Como segundo entrevistado, trouxe o ex-aluno do baterista Rubens Barsotti, o baterista Lauro Leles, né? Acompanhou durante muitos anos o artista Tom Zé, e hoje ele leciona na escola Centro Musical Morumbi, em São Paulo, e ele ingressou por volta de 1973 no CLAM, onde ele veio estudar com o Jorge Miller, Bob White, o Rubens Barsotti e o próprio Chumbinho também, que é um cara importante que eles falam muito nas entrevistas do Chumbinho e do Rubens Barsotti. Também veio acompanhar alguns artistas da MPB, como Tom Zé, Isa Brasil, Djalma Dias, Naor Proveta, José Miguel Wisnik, Elba Ramalho, dentre outros aí, tá? E o terceiro entrevistado para esse trabalho, né, na questão da entrevista semi-estruturada, é o baterista Pércio Sápia, que foi o único, no caso, baterista que veio a substituir o Rubens Barsotti no grupo Zimbo Trio, num período que ele se encontrava em uma situação assim, debilitada em estar atuando como músico junto ao grupo num determinado período. Então foi o único baterista que veio a substituir realmente o Rubens Barsotti junto ao grupo Zimbo Trio, né? Entrou no ano de 1976 no CLAM e teve aulas com o Rubens Barsotti e o João Rodrigues Ariza, que é o Chumbinho, de quem eu tinha falado agora há pouco. Retornou ao CLAM em 1986 na condição de monitor, e logo ele já se tornou ali como supervisor do departamento de bateria e lecionando aulas de bateria também junto
ao Rubinho e outros professores do departamento ali junto à escola. Acompanhei alguns artistas como Leni Andrade, a Jane Dubô, Adriana Godoy, Fabiana Cosa, entre outros da música popular brasileira. Bom, o trabalho tem então essa entrevista semi-estruturada junto a esses 3 ex-alunos que tiveram aulas, né, junto ao Rubinho, e de acordo com a fala e as entrevistas de cada um desses, né, dessas pessoas e ex-bateristas, foi destacado algumas dessas características, sendo que, primeiramente, foi colocado numa tabela como aspectos abordados por Giba Faveri, aspectos abordados por Lauro Leles ou aspectos abordados por Pércio Sápia, características que eles vieram falando e, de uma certa maneira, vim categorizando no trabalho. Então, por exemplo, o Giba Faveri falava de certo momento na música Garota de Ipanema, que o Rubinho vinha fazendo rulo nos pratos. Então tá categorizado lá, nesses aspectos. É um aspecto que ele falou. A certo momento ele interpretava o samba no prato. Em certo momento ele em aula, ele gostava muito de falar da vida. Então todas essas características fui tentando levar em consideração e tentando destacar e colocando como aspectos gerais da fala de cada um dos entrevistados. Ok. Dentre todas essas características, tentei levar em consideração as mais importantes e que seriam a pena destacar e que, dentre os 3, eles falavam em maior decorrência, né? Então, dentre uma delas, que a gente colocou como tabela de aspectos considerados, que eles falavam muito no decorrer da fala de cada um dos entrevistados, era como a forma de ensino, como o Rubinho ensinava em sala de aula, como que era o samba na bateria executada por Rubinho, se o Rubinho tinha alguns trabalhos musicais a parte do grupo Zimbo Trio, né? Porque o Rubinho ficou muito conhecido com o Zimbo Trio. Tem até o programa O Fino da Bossa, que tinha diversos artistas que vinham para tal programa, mas é pouco conhecido outros trabalhos à parte do Zimbo Trio. Então, se tinha um conhecimento de outros grupos que ele veio fazer parte, de outros trabalhos envolvidos, né? Como que era a convivência aluno-professor, Rubinho como filósofo. Eles falam diversas vezes, Rubinho era um filósofo, gostava muito de falar da vida. Isso também foi trazido para dentro do trabalho, tentando destacar a fala de cada um, como que cada um traz e sua visão para dentro disso. E aí, destacando dentro dessa tabela, junto à fala de cada um, foi, no último momento, tentando trazer as principais características e a fala de cada um dentro desses lugares, tá? Então, dentro dessa tabela, o Rubinho filósofo, ele fala assim, o Pércio fala, o Lauro fala desse jeito, beleza. E no último momento foi colocado no trabalho como realmente cada um traz o seu ponto de vista de acordo com a fala lá no lugar da entrevista lá embaixo, que está no apêndice, né, desse trabalho, como que cada um fala realmente de como que era cada aspecto selecionado e que torna importante abordar e trazer um pouquinho de destaque nesse lugar de trabalho aqui. Então, a estrutura do trabalho praticamente é baseada numa breve história de vida do baterista, né, Rubinho Barsotti, uma breve também de qual contexto que o grupo Zimbo Trio está situado, em qual fase, qual lugar que é esse lugar que o grupo Zimbo Trio está situado ali no início da década de 60, que é o início ali do período do samba jazz, né, do início desse lugar, que fala ainda, o grupo Zimbo Trio é um dos primeiros grupos de samba jazz, falam que começou no Rio, mas não, eu acredito que o Zimbo Trio é um dos primeiros, né? Então tá nesse lugar também desse período e como grupo de música instrumental brasileira, dentro do período do samba jazz. Destaque dos principais pontos
comentado e citado pelos entrevistados, né? Traz em destaque junto lá na tabela dos principais pontos que é citado por cada um dos entrevistados, e depois uma análise, né? Uma análise que coloca em conta como que cada um desses entrevistados falaram em relação em cada um desses pontos. Então, como que o Pércio falou em relação a como que o Rubinho abordava o samba na bateria, como que era isso para ele, como que o Giba também falou que era essa coisa do samba, né, na bateria para o Rubinho, como que ele interpretava, como que ele tocava. Então, uma análise dessas principais características é trazido de uma forma geral no final do trabalho, para tentar abordar as principais características do baterista aqui estudado, que se torna importante como objeto de estudo, tanto atuação como instrumentista, mas também como educador, que cada entrevistado traz de forma muito importante para esse trabalho, ok? Agradeço mais uma vez o aceite do convite para a banca de pareceres do trabalho de conclusão de curso, e um grande abraço a todos e até mais.